Como a teologia simboliza o Espírito Santo? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Projeto Pneuma. Sou o professor Bruno Albuquerque, doutor em teologia, e convido você para nos acompanhar no episódio 2 da nossa série O Espírito Santo e a Teologia. Nesse episódio, vamos trabalhar a questão da simbolização, os símbolos do Espírito Santo na Escritura e na reflexão cristã. É importante ressaltar que falar do Espírito Santo só é possível através da linguagem simbólica. Como, particularmente, muitos outros elementos da linguagem teológica são extremamente simbólicos, são muito simbólicos. Já dizia Tomás de Aquino que toda linguagem teológica é analógica. Isto é, quando a gente faz teologia, a gente está lidando com o mistério, a gente está lidando com Deus, com o transcendente. Deus não é o objeto da teologia como um objeto qualquer, dentro de uma ciência, dentro de um conhecimento acadêmico. Deus não é um objeto que possa ser tratado num laboratório, numa experimentação, num instrumental científico. Segundo São Tomás de Aquino, Deus é o objeto formal apenas, não o objeto material de ciência alguma. Como objeto formal, ele é que ilumina, ele se apresenta como a possibilidade do seu próprio conhecimento através daquilo que ele nos revelou. Mas o nosso entendimento, por ser muito limitado, ele só consegue alcançar o que Deus revelou muitas vezes através da linguagem simbólica, através de linguagens um pouco mais indiretas, através de figuras da natureza, através de determinadas imagens, através dos símbolos. E é importante, agora, nesse momento da nossa série de reflexões sobre o Espírito Santo, compreender essa linguagem simbólica que eu mencionei no episódio anterior. Nós já mencionamos, por exemplo, que o Espírito Santo na Bíblia é tratado através do termo ruach, no hebraico, que representa o vento, o fôlego, a respiração, qualquer movimento no ar, nesse elemento atmosférico. Agora, o que esse autor aqui, eu trouxe esse livro para mostrar um pouco da reflexão dele, o José Maria Mardones, teólogo e sociólogo espanhol, de origem católica, ele diz aqui nesse livro, A Vida do Símbolo, a dimensão simbólica da religião. Ele afirma aqui nessa obra que o nosso tempo, a nossa época, é do predomínio da imagem e da anemia simbólica. Nosso tempo é um tempo de muito recurso estético, principalmente com as novas tecnologias de largo alcance, e temos perdido, segundo o autor, temos perdido nas sociedades pós-modernas ou pós-industriais, nós temos perdido um pouco a capacidade de simbolização, devido ao alto fluxo de informações e de imagens circulando o tempo todo, por exemplo, através das redes sociais. Então, dentro desse contexto, esse contexto de incapacidade de simbolização, a gente precisa também entender o que é o símbolo e para que serve um símbolo. A palavra símbolo, ela vem do grego símbalo. São duas palavras gregas que se juntam para formar uma só. A palavra grega sim é um prefixo, nesse caso. A palavra sim quer dizer junto, aquilo que está junto. Balô é o verbo lançar. Então, lançar para junto de é literalmente unir alguma coisa com outra coisa. Símbolo serve para unir. Símbolo serve para reunir ou juntar um significado e seu significante. Então, o Espírito Santo, ele é retratado na tradição cristã, na tradição bíblica, através de símbolos. Quando nós estudamos, quando nós refletimos, pesquisamos, investigamos
teologicamente o Espírito Santo, nós podemos abrir um leque de possibilidades para superar esse panorama, esse quadro negativo, antropologicamente negativo, trazido pelo Mardones aqui nessa obra. Esse quadro um pouco pessimista sobre a realidade contemporânea. A incapacidade dos sujeitos de fazer simbolizações por conta própria, sem o auxílio de redes, de imagens e de outros subterfúgios estéticos. Então, estudar o Espírito Santo é uma oportunidade de vencermos esse dilema, de superarmos essa contradição do nosso tempo. Porque estudar sobre o Espírito Santo é realmente desenvolver a capacidade de simbolização. O Espírito Santo é trazido na Bíblia, é revelado no texto sagrado, através de determinados símbolos extraídos da própria natureza. Nós já comentamos sobre ruach, pneuma, que são expressões dos idiomas bíblicos, que representam toda a articulação do elemento ar, o elemento da natureza, o ar, mas ele também é representado através da água. Por exemplo, na tradição cristã, a igreja realiza uma oração na hora do batismo em águas. Está ali o fiel, o novo convertido, o neófito, que professa sua fé em Jesus publicamente e decide se batizar. O ministro, o sacerdote ali representando a igreja, ele faz uma oração que tradicionalmente é conhecida como epíclese. Alguns chamam de epiclese, mas a pronúncia correta seria epíclese. A epíclese é a invocação do Espírito Santo sobre as águas do batismo, como uma forma de consagrar aquele elemento para o testemunho e a profissão de fé daquele que está ali se sujeitando ao batismo. Tanto é também que na tradição cristã e até mesmo na linguagem bíblica, nós falamos no batismo no Espírito Santo. O batismo, que geralmente é uma significação de imersão, a palavra batipzo no grego, ela vai ter esse direcionamento, essa tradução como o ato de imergir, o ato de imergir ou mergulhar alguém nas águas. Essa palavra ela é utilizada para falar do Espírito Santo em diversas ocorrências no Novo Testamento. Quando se fala em batizar no Espírito Santo, ou seremos batizados no Espírito Santo, é uma forma de imersão. Evoca a água do próprio batismo original, que também se transfigura num batismo espiritual, que confirma-se, então, através da vida cristã, do testemunho, do fruto do Espírito, dos dons espirituais, a presença dessa pessoa na igreja, na comunidade e na sociedade. Então, além do ar, também o elemento da natureza água simboliza o Espírito Santo na tradição cristã. E um terceiro elemento, que particularmente o movimento pentecostal faz muita referência a esse elemento, é o fogo. O fogo como um símbolo que representa muito categoricamente a ação do Espírito Santo na vida do indivíduo, como também na igreja, na sua coletividade. O fogo que ilumina, que purifica, o fogo que aquece o coração, que fala da comunhão, que fala dos dons, que fala do poder e da ousadia de anunciar o Evangelho enquanto igreja, representa-se também através do elemento da água, que fala dessa purificação também, que fala dessa limpeza espiritual, que somente o Espírito de Deus pode fazer, como também o vento, que fala desse movimento, dessa questão do imprevisível, das ações do Espírito que se realizam de forma que muitas vezes não entendemos, mas cremos que é dessa forma, como o próprio Cristo diz lá em João 3, versículo 8, que o Espírito sopra onde quer, não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Então essas expressões simbólicas são extraídas da natureza, extraídas da própria natureza conhecida de todos nós. O ar, a água e também o fogo. O ar na sua representação do vento, ruach como vento divino,
o fogo do Espírito no Pentecostes, também representado ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e o elemento da água, muito associado ao batismo no Espírito e também ao batismo como sacramento da igreja. Esses três símbolos são os mais utilizados, mas existem outros. O símbolo do azeite, da unção, o símbolo do selo, que seremos selados. Então tem outros símbolos extraídos de outros elementos muito conhecidos da cultura e da sociedade. Mas eu vou ficar só nesses três elementos como os mais importantes à luz da Escritura, da tradição cristã, como também vale a pena ressaltar aqui na conclusão que estudar sobre os símbolos do Espírito é uma forma de recuperar a nossa capacidade de simbolização em todos os níveis, não só no nível teológico, não só no nível religioso, como também no nível filosófico, no nível artístico, no nível psíquico, social ou psicossocial. Nós conseguimos também, através desse exercício, realizar esse resgate, essa recuperação da proposta aqui denunciada pelo Mardones nesse livro, dessa configuração da sociedade atual. Como complemento a essas leituras, a essas reflexões que nós fizemos nesse episódio, gostaria de indicar mais dois livros, mais duas obras que possam ajudar vocês na compreensão da questão dos símbolos do Espírito, como também vimos nos episódios anteriores, a respeito dos nomes, dos títulos bíblicos para o Espírito Santo. Nós indicaríamos o Yves Congar, se escreve Yves Congar, em francês, teólogo dominicano, padre dominicano do século passado, que escreveu uma série em 3 volumes, Creio no Espírito Santo. São 3 volumes editados pelas Paulinas, aqui no Brasil, a versão brasileira, e Congar, nesse primeiro volume, indicaria pelo menos esse primeiro volume, Revelação e Experiência do Espírito, como uma obra mais básica, um volume mais básico, que vai trabalhar as questões da área bíblica, da exegese, dos termos bíblicos, a respeito do Espírito Santo. Os outros 2 volumes vão trabalhar mais a história, os dogmas, já vai trabalhar num desenvolvimento diferente. Esse primeiro volume, ele é voltado para a escritura e para os aspectos mais básicos da fé cristã. E para terminar, o livro do professor canadense Wilf Hildebrandt. Esse livro, Teologia do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Nós vimos no episódio anterior e citamos a palavra ruach também nesse episódio, e ele vai trabalhar de forma bem detalhada as significações do termo ruach, dos símbolos do Espírito, diversos símbolos do Espírito no Antigo Testamento, à luz do hebraico, da exegese e das ferramentas teológicas que temos disponíveis nas melhores tradições cristãs contemporâneas. Esse é um autor muito bem indicado, professor canadense, protestante, o Hildebrandt, um texto bem bacana, editado aqui no Brasil pela Academia Cristã. Este foi o episódio 2 da nossa série O Espírito Santo e a Teologia. Muito obrigado pela sua atenção e, mais uma vez, peço a você que deixe o seu joinha, deixe o seu like, divulgue, compartilhe com seus amigos esse episódio e toda esta série que estamos construindo. Muito obrigado, fiquem na paz. Tchau, tchau.